Pega a visão, pessoal, olha o texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele se considera pronto para anunciar o evangelho de Cristo. Essa é uma apologética necessária em nossos tempos. Nós estamos vivendo um período na história onde ser apologeta do evangelho de Cristo é algo necessário para a nossa sociedade. Estamos vendo ventos de doutrinas balançando e sacudindo estruturas religiosas, fazendo com que a igreja venha engolir goela abaixo, bem no ditado popular, heresias estrondosas e escandalosas diante do povo de Deus. E como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos firmar na palavra de Cristo, na palavra de Deus, na doutrina de Cristo, dos apóstolos, para não sermos levados pelos ventos de doutrina que tem nos afastado da sã doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, ele se considera pronto, porque diferente do que muitas pessoas pensam, não foi do dia para a noite que ele começou a anunciar o evangelho de Cristo. Não foi do dia para a noite que ele saiu de um perseguidor, de um assassino de cristãos, para um apóstolo de Cristo. Não, a Bíblia conta que ele foi para a Ásia, passou um tempo na Ásia, depois ele passou um período construindo tendas, tocando sua vida, recebendo as revelações do Espírito Santo e sendo preparado por Deus no conhecimento, crescendo, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento de Cristo. Assim, a igreja também precisa caminhar, crescendo em graça e no conhecimento de Cristo, para que nossa apologética, ou seja, a nossa pregação, seja viva e eficaz para combater os ventos de doutrina. No versículo 16, ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. O evangelho não é apenas uma mensagem de amor, de perdão, não é apenas uma mensagem de unificação, como também era um dos propósitos do apóstolo Paulo, unificar a igreja em Roma. Uma igreja composta de judeus e gregos, uma igreja que estava acostumada com seu politeísmo, idolatria e adoração a muitos outros deuses. Ele pretende unir o povo através do evangelho de Cristo, com uma adoração teocêntrica, aonde Cristo traria a unidade do povo para um culto racional a Deus. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo claramente que não se envergonha do evangelho, porque não é apenas uma mensagem vazia, mas é uma mensagem de poder, que assim como transformou a vida do apóstolo Paulo, também transforma as nossas vidas nos dias de hoje. Como transformou a Inglaterra na época de John Wesley, como transformou a Suíça na época de João Calvino, e como tem transformado muitas nações e lugares, geografias, através de homens e mulheres de Deus que não se envergonham do evangelho de Cristo. Versículo 17, porque nele se descobre toda a justiça de Deus de fé em fé. É de passo em passo, irmão. A caminhada com Cristo, ela é um passo de cada vez, onde nós vamos descobrindo a justiça de Deus a cada dia, nos alimentando, tendo fome e sede da palavra de Deus dia a dia, para que ele se estabeleça em nós, através da sua graça, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Grande beijo